Vamos continuar adorando ao Senhor, ministrando a Ele com o nosso coração, amém? Com a palavra de Deus. Abra comigo a palavra do Senhor. Em 1 Samuel, capítulo 18. A gente faz um recadinho bem pequenininho, a gente coloca, né? Esses negocinhos agora estão diminuindo. Estou aqui procurando. Amém. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 7. E as mulheres se alegravam cantando, alternadamente diziam: Saul feriu a milhares, porém Davi a seus 10.000. Então Saul se indignou muito, pois as palavras lhe desagradavam ao extremo, e disse: 10 milhares deram a eles a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, lhe faltar alguma coisa? Se porém não o reino? Daquele dia em diante, Saul não via mais a Davi com bons olhos. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, igreja. Senhor, a tua palavra nos ensina, Senhor. A tua palavra é o caminho, Pai. A tua palavra, Senhor, é a verdade revelada. É o nosso guia, Senhor. Que nessa manhã os nossos olhos espirituais possam se abrir, para nós olharmos para dentro de nós mesmos, Senhor, e trazermos a existência e confessarmos diante de Ti e diante da igreja tudo aquilo, Senhor, que impede o Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Eu trouxe esse episódio, querida, da vida de Saul, sobre um episódio entre Saul e Davi, porque aqui começa verdadeiramente, aos olhos espirituais, a queda de Saul. Nós sabemos que Saul fez muitas coisas que transgrediu a lei de Deus. Nós sabemos que ele fez sacrifício que não deveria ter feito. Ele levantou guerra que não deveria ter levantado quando ele matou os sacerdotes. Ele se opôs a muitos princípios que o Senhor nosso Deus havia colocado a ele como rei. Não é verdade? Logo nós temos um outro personagem desse momento da história, que é o rei Davi. E a palavra de Deus diz que quando Davi começou desde que ele foi ungido rei, ainda jovem, a palavra de Deus diz que ali começou a haver uma perseguição sobre a vida dele. Mas a palavra de Deus é muito clara, e eu acho muito lindo isso no nosso Deus, porque Deus, em todo o tempo em que Ele manifesta a beleza dele sobre a vida de Davi, Ele também revela as coisas erradas da vida de Davi. Assim como na vida de Saul, o Senhor diz: esse aqui é o homem segundo meu coração, mas ele também está errado. E a mesma forma é a nossa vida. Se você pensar bem, o Senhor, Ele fala: você é o homem que eu chamei, é a mulher que eu chamei, mas eu sei que isso aqui na sua vida está errado. Eu conheço você. Já orou e o Senhor virou para você e falou assim: eu te conheço. Você não está me enganando. Ou você não entende isso? Você não tem essa relação com Deus na oração. Porque o Senhor, Ele te conhece. Talvez eu, como sua pastora, nunca vou saber coisas que estão dentro do teu coração, da tua mente. Até o seu marido, verdadeiramente, talvez ele nunca vai saber as coisas que você pensa. Ou vice-versa, a esposa, o esposo e o esposo, a esposa. Porque a mente, né, ela tem esse bloqueio, é muito interessante. Mas o Senhor, abra comigo lá em Atos. Quando o Senhor traz a existência, e aí Ele está trazendo e Ele está falando sobre todo momento da história de Israel. E eu acho muito interessante, porque o Senhor, queridos, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age. Amém, igreja? Ele é o Deus que não deixa nada encoberto.
pode ficar encoberta aos olhos de um, de outro. Você pode falar, pastora, eu confessei, eu já avisei, eu já falei. Mas peraí, que tem um negócio ali que ainda está guardado. Aí passa alguns anos, passa algum tempo e você explode. Não é verdade, gente? Mas Deus não tem jeito, Ele espera. Ele é além do Senhor ser um lorde. Porque a palavra de Deus diz que Ele é tão zeloso, Ele é tão educado, que Ele sabe o que você precisa, Ele sabe que você precisa confessar, mas Ele espera. Ele é paciente, como o pastor falou, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. E Ele fica ali, só te vigiando, só esperando, só te tratando às vezes, né? Deixando você ser lapidado, deixando você ser corroído. Ele fala, filho, você sabe o caminho, eu já te ensinei o caminho. Abre os teus olhos, vem para os meus braços, escuta a minha voz. O Senhor fala, amém, igreja? O Senhor, Ele olha para você, Ele fala assim, não deixa o teu coração chegar ao nível que nós vimos aqui na vida de Saul, na vida de Davi. Abre os teus olhos, acorda, igreja. O Senhor, Ele é um Deus maravilhoso e o Senhor, Ele faz aquilo que aprove a Ele, mas Ele faz aquilo para agradar o teu coração, para trazer você de volta para perto dEle, para trazer você para os braços dEle, para os braços de amor. E o Senhor está te esperando nessa manhã, amém, igreja? O Senhor tem saudade de ti. Olha que coisa linda. Eu creio que o Senhor está dizendo isso nessa manhã. Eu tenho saudade de ti, filho, volta para os meus braços, retorna ao meu aconchego. Deixa eu falar contigo, deixa eu tratar contigo. E aí, lá em Atos, no capítulo 13, a partir do versículo 21, olha só o que diz, né? Aí o Senhor vem falando de Paulo vem, né, trazendo a revelação de toda vez que o povo sai de perto e o povo volta. Toda vez que o povo sai de perto e o povo volta. Aí no 21 ele diz assim, então eles pediram um rei e Deus lhe deparou com Saul, o filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, da qual também, dando testemunho, disse, achei a Davi, o filho de Jessé, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Meu Deus. Você imagina Davi diante de Saul, sabendo que Davi já era ungido, sabendo que o povo estava gritando aos quatro ventos que ele era melhor do que o próprio rei. E aí o que vem dentro do coração de Saul? Gente, ele era proclamado rei. Se nós entendêssemos o que é a monarquia, o rei era dono de tudo e de todos. Ele poderia escolher dentro de qualquer casa a mais bela virgem que seria dele. Ele era dono dos campos, ele era dono de todo o reinado, de todo o ouro, de toda a prata. Ele era dono, né, do exército, mas Davi estava a comando do exército. E o que veio naquele momento em que os olhos de Saul não olharam mais da mesma forma para a vida de Davi? O que veio? O que vem ao teu coração? Ira, raiva, tristeza, ódio. Só coisa ruim, né, gente? Inveja, perseguição. Né? Se fosse no tempo de hoje, a gente ia falar assim, né, alguns bordões evangélicos aí, né? Que guerra! Que saco desse crente, né? Será que nós não íamos usar alguns bordões? É impressionante como os olhos, a palavra de Deus diz, que seus olhos estão te fazendo pecar, arranca ele. Se a sua boca está te fazendo pecar, arranca a tua língua. Não é? A boca, a língua. Se o teu braço direito está te fazendo pecar, arranca ele. E nesse momento, querido, os olhos de Saul se voltaram contra Davi. Mas Saul, orgulhoso, rei,
Como ele, ostentado pela nobreza, pela majestade, poderia se humilhar, aceitar que aquele jovem, aquele homem, ia arrancar o poder dele, a beleza dele, aquilo que ele veio para ser. E aí a gente se entristece, mas a verdade é que o coração de Saul se encheu de coisas ruins. Se encheu, querido. Talvez eu e você não estamos diante da presença de um rei, de um grande líder do exército, do governo, do presidente, né? Talvez nós não estamos diante do presidente dos Estados Unidos, mas eu quero dizer para você, querido, que o mesmo espírito maligno que agiu na vida de Saul, ele tem operado nos dias de hoje. O mesmo espírito de inveja, de contenda, ele tem agido no meio do povo de Deus. Através de principados, através de problema, o espírito tem se apoderado de muitos corações bons. Homens e mulheres que têm tudo para crescer. Homens e mulheres que têm tudo para dar certo, que têm dom, que têm talento, que pode servir ao Senhor, que pode o adorá-lo. Mas tem deixado se contaminar com esse espírito. Tem entristecido o coração de Deus, porque tem dado brecha para Satanás. E uma das causas que eu vejo na vida de Saul é não porque ele feriu os princípios, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus que perdoa. Amém, igreja? Nós já vamos falar sobre isso. Mas porque ele verdadeiramente não entregou o coração dele. Porque a palavra de Deus diz que quando nós confessamos o Senhor, quando nós entregamos as nossas emoções, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João fala sobre isso. Mas Saul endureceu o coração dele, ele deixou que as emoções dele falassem mais altos. E ele foi contaminado. A palavra de Deus, querido, nos ensina muito sobre emoções. E eu gosto muito de falar sobre isso. Porque é uma coisa que, durante toda a minha caminhada, eu busquei muito, eu pedi muito a Deus para me curar, para trazer existência. Então, eu gosto muito de declarar isso, porque eu creio que o Senhor quer manifestar a glória dEle sobre a tua vida nessa área também, amém? E aí, a palavra de Deus nos exorta contra as emoções, para a gente vigiar, para a gente não deixar ela ser inflamada, para ela não virar ira. E a Gigi, no Congresso de Mulheres, ela trouxe uma palavra sobre inteligência emocional muito tremenda, com muita sabedoria. E ela levou tudo para a linha de Jesus, todos os momentos que o Senhor Jesus passou, aonde a alma dele foi latente. Foi muito tremendo. E ali meus olhos se despertaram e eu falei, Senhor, o Senhor precisa que a igreja seja curada nas suas emoções. Nós precisamos, querido, colocar Satanás debaixo dos nossos pés e dizer para ele, no meu coração você não manda. Na minha mente, Satanás, você não tem poder. Nós precisamos tirar toda a força de Satanás nas nossas emoções. Porque se Saul, aqui em 1 Samuel 18, naquele momento em que os olhos dele se viraram contra Davi, ele estivesse diante do nosso Deus, diante do Deus Yeshua, do Deus que cura, do Deus que é poderoso, ele tivesse confessado o seu pecado, ele estaria liberto. Querido, no primeiro momento em que você vê Satanás tentando você, no primeiro momento em que os seus olhos se entristecerem, que vira a inveja, que vira a ira, que vira o seu velho homem aparecendo, a sua velha mulher aparecendo, eu quero declarar sobre a tua vida, se coloque de joelho e peça perdão. Confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados, igreja. Não deixe para amanhã. Não deixe que a ira, não deixe que o sol se ponha sobre a tua ira. Não deixe que Satanás encontre uma brecha para alimentar o seu ego, as suas emoções. As emoções más, as emoções externas. Porque Satanás tem encontrado terreno em corações. Satanás tem encontrado, querida. Porque se não houvesse terrenos, brechas, Satanás não estaria agindo no nosso meio. E eu não estou dizendo isso porque, pastor ouviu alguma coisa. Eu estou dizendo isso porque o Espírito Santo
tem falado ao meu coração, ministra a minha igreja, para que ela seja curada de suas emoções, em nome de Jesus. Você precisa, querido, entender uma coisa. Aquilo que você não dá nome, não nomeia, aquilo que você não sabe o que está acontecendo, você nunca vai ser curado. Não adianta você botar panos quentes. Você tem que trazer a existência e dizer: Senhor, pequei contra ti e contra o meu irmão, e agora eu preciso do teu perdão. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas, Senhor? Aleluias. Aleluias. Mateus 11, 25, 26 fala: perdão. Execute o perdão, peça perdão. Perdoa 70 vezes 7 por dia. O Senhor diz em Lucas: peça perdão. O Senhor diz em 1 João 1 e 9, como eu acabei de falar: perdoa e você será purificado. O Senhor fala em 1 Coríntios: se você quer tirar a tristeza, olha que tremendo, querido, lá em 1 Coríntios diz, eu vou abrir com você, 1 Coríntios, capítulo 2, que às vezes vem uma tristeza, que você não sabe de onde está vindo aquela tristeza. Você fala: gente, meu dia está bom, o que está acontecendo? Vê se essa versão, a minha versão aqui não fala a palavra tristeza. Deixa eu ver se essa aqui fala, peraí. Por isso que eu gosto de trazer duas, porque tem uma versão que fala, outra versão não fala. E eu acho muito tremendo, porque o Senhor está dizendo assim: essa tristeza não é sua, filho, renuncia a ela, abre mão dela, esse espírito abatido não pertence a você. Mas você precisa confessar, você precisa liberar, você precisa tirar ele do seu coração, da sua vida. É como se nós estivéssemos falando, o crente prega isso a vida toda. Mas as pessoas não se quebrantam, as pessoas não aceitam. Aí o Senhor fala: o espírito abatido. Se você tem vivido um espírito abatido, querido, não deixe a sua vida chegar ao nível que a vida de Saul chegou. Renuncie hoje, confesse o seu pecado, peça perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Olhe para dentro, fala com o Pai: Pai, eu preciso, Pai, que o Senhor me libere hoje no mundo espiritual e me perdoa. Corta o laço, querido. A palavra de Deus diz que a gente tem feito laços de alma. Corta o laço do inferno. Se você pecou contra o seu irmão, se você pecou, peça perdão ao Senhor. A igreja do Senhor tem se afastado dessa simplicidade que é o Evangelho. Jesus mesmo falava para os discípulos: vocês ainda estão muito longe daquilo que eu vim para manifestar na terra. Você precisa entender que Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar hoje a graça merecida, o favor de Deus. Mas você sabe o que nós temos visto? Corações como o de Saul, crentes destemidos, crentes que têm um foco, diz: eu tenho foco, eu não renuncio, eu não abro mão, e vai em frente e não sabe nem quem é que está do lado direito, nem que está do lado esquerdo. Ai, é o Senhor meu Deus, né? Aí começa até: ai daquele que mexe com o ungido do Senhor, vai cair o cabelo, né? Como Eliseu. Irmão, isso não existe mais não, irmão. Agora é humildade, é confessar. O pastor estava falando, né? Como que as pessoas hoje têm mais humildade para se humilhar para um pecado do que para exaltar a majestade de Deus na nossa vida com humildade. Parece que se você não está sofrendo um problema, se você não está passando por um pecado, você não precisa se achegar a Deus. As pessoas só vão a Deus quando estão no limite, quando estão no poço. Mas quando verdadeiramente elas reconhecem a beleza do Pai, elas perdem a essência da humildade. Foi o que aconteceu com Saul. Quando Saul estava na nobreza, quando ele estava com toda a sua majestade, como dizem por aí, com toda a sua pompa, ele se afastou o coração do Pai. Ele afastou o coração de Deus. Ele se achou tão bom que agora ele não precisava mais do sacerdote Samuel. Ele mesmo fazia o sacrifício. Ele se achou tão bom que ele podia matar um monte de sacerdote que nada ia acontecer com ele. Será que não tem crente aí achando que pode matar qualquer um com a sua oração? Será que não tem tanto crente por aí querendo dar novas leis?
que estão dando decretos para as próprias igrejas evangélicas, estão dando decreto até para os membros que não são deles. Querido, quanto eu tenho tido de problema com um pastor que não é da sua alçada, que vem tomar conta da ovelha que não é dele. Como eu tenho tido problema com pastores que estão falando por aí com as minhas ovelhas e que não deveriam falar. Eu não vou. Eu ainda fico com maior ética, maior preocupação. Vigia, querido. O coração de Saul se endureceu com coisas simples. Ele ouviu um bando de mulher gritando, cantando, e o coração dele se enfureceu. E o coração dele ardeu em inveja. Será que no dia a dia você pode estar no ônibus, você pode estar no mercado, você pode estar dentro da sua casa? Você vê alguma coisa acontecendo, acabou. Os seus olhos se abrem. Não é verdade? O seu coração se endurece para fulano. E fulano? Misericórdia, pastora. Eu vou ver o capeta, mas não quero ver ciclano. Já ouviu isso? Tem crente falando isso. Então, queridos, o nosso caminho é somente um. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você só tem apenas um caminho. Renuncia. Confesse o seu pecado. Ore ao Senhor e Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E eu quero dizer uma outra coisa muito linda que eu tenho vivido e que eu creio que é maravilhoso. Está lá em Tiago 5,16. Se você confessar os seus pecados uns aos outros, o Senhor Jesus é fiel e justo para perdoar e para te curar. O diferencial na vida do crente é que ele não oculta para Satanás ter poder. Porque tudo aquilo que está nas trevas, tudo aquilo que é escondido, tudo aquilo que você não pode confessar, é porque é pecado, é porque é sujo, é porque está nas trevas. E você precisa de luz. E quando nós trazemos a luz, Satanás pede as forças. Então, querido, aquilo que você tem escondido, aquilo que você sabe, que você precisa confessar, que você precisa trazer à luz. Não perca a oportunidade de hoje fazer um diferencial de Deus na sua vida. Na vida da sua casa, na vida da sua família. Porque quando você traz a luz, você está abençoando gerações. Mas quando Satanás tem poder, ele amaldiçoa, ele oprime até a 4ª geração. Então entenda isso. Quando você confessa, você é curado. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? A igreja do primeiro século, querida, ela crescia. Porque ela tinha essa simplicidade de comunhão em partir o pão. Eles confessavam os pecados, eles eram curados, eles eram restaurados. Acontecia problemas e eles buscavam ajuda. O que está acontecendo com a igreja de hoje? É porque há muita síndrome de Saul. Muitos não querem pedir ajuda porque não querem ser humildes de coração. Querem ser orgulhosos. Acham que vão dar conta sozinhos. Mas a igreja do Senhor foi feita. O Senhor tem um propósito na igreja dele. Ele nos fez igreja para que nós pudéssemos abençoar uns aos outros. Para que nós pudéssemos confessar os nossos pecados. Eu não, querido. Eu não tenho nada para oferecer. Mas aquele que está do teu lado, aperta a mão desse irmão que está do teu lado. É Ele que o Senhor te deu para caminhar contigo. Diga, eu preciso de você. Juntos nós somos mais fortes. Aleluia, igreja. Glória a Deus. Há um propósito de Deus em formar a igreja. A igreja de Deus tem existência. A igreja de Deus não passa por crise. A igreja de Deus, querida, ela pode até levantar, porque o inimigo fica furioso. Mas nós sabemos que contra nós nada prevalecerá, porque o nosso Deus é conosco. O nosso Deus é aquele que governa, é o cabeça. E é Ele que dá ordem. Então, querido, começa a viver 1 João 9. Começa a viver Tiago 5,16. Anota aí. Todo crente tem que marcar isso, tem que razoar e falar, eu tenho que viver, eu tenho que viver. Pratica. Né? Ontem eu estava lá compartilhando com as irmãs
sobre o momento em que Paulo desata o ministério feminino e as mulheres começam a trabalhar, e as mulheres começam a virar diaconisa, e as mulheres começam a servir, começam a ministrar, e o fogo desce, amém, igreja? Que coisa linda. Mas, queridos, eu fico imaginando, quando começou a dar os primeiros problemas com mulher dentro da igreja, o que Paulo fez? Ou ele queria arrancar os cabelos, ele falou, eu vou largar o ministério, eu vou voltar a fazer tenda. Porque não é fácil. A mulher, ela é cheia de dons e talentos. Nós somos multitarefas, amém, igreja? Os homens também. Mas a verdade é que os homens já estavam lá na frente. Os homens já estavam, pregando o evangelho, subindo nos púlpitos, subindo nas praças. E as mulheres precisavam correr atrás. Começavam também a ser discípulos de Jesus, apóstolas, né? E aí a palavra de Deus diz que Paulo começou a ter uns problemas nas igrejas. Ele teve problema lá em Coríntios, ele teve problema em Romanos. Aí ele começou a mandar carta. Onde ele mandou carta tinha mulher no meio. Verdade ou mentira? Gente, é verdade. Eu confesso o meu pecado todo dia. Todo dia a gente tem que ir para a cruz, mulher. Todo dia, homem, você precisa ir para a cruz. Você tem que renunciar, tem que jogar fora. Volta lá e não abandona. Vai para a cruz e fica lá. Não desce não. Porque a gente sabe de onde a gente veio. O maior engano é você achar que você está bem. O maior engano é achar que você está ótima. O maior engano é você falar, pô, esse negócio aí que a pastora está falando, eu não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Conta pro outro, para você ver se rapidinho ele não dá uma latente para você. A gente, querido, precisa o tempo todo da glória de Deus. Porque nós somos imperfeitos. Mas o Senhor, nosso Deus, é perfeito. E a perfeição de Deus, a majestade de Deus precisa ser manifestada na minha vida e na sua vida hoje. E o Senhor quer que você seja livre. O Senhor quer que você seja um homem e uma mulher curado. Seja curada, querida. Seja livre. Eu posso hoje falar das minhas emoções, dos meus opróbrios. Por quê? Porque eu tenho confessado Ele todos os dias. Eu tenho buscado ao Senhor. Ai de mim se não fosse o Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida. Ai de você se não fosse o Senhor sobre a tua vida. Queridos, lembre de Saul e Davi. Olha o que nós lemos em Atos 13. O reconhecimento de um rei que tinha tudo para dar certo e jogou tudo fora. Por um rei que errou muito. Davi errou muito, gente. E a palavra de Deus não esconde nenhum erro de Davi. Mas Davi sabia confessar. Davi era o homem segundo o coração de Deus, não o império que ele ganhou, mas porque ele tinha um coração humilde, um coração que confessava ao Senhor. Fique de pé, igreja, vamos orar. Pede a Deus um coração quebrantado. Fala, Senhor, eu preciso de um coração sensível. Senhor, se tem algo em mim, Senhor, que precisa ser revelado. Talvez, querido, tem coisas em você que você nem sabe que precisa de cura. Mas se você tem tido uma tristeza excessiva, a palavra de Deus aqui diz isso, uma tristeza excessiva. Confesse hoje ao Senhor. Se você tem tido ira, raiva, inveja, ciúme, pode ser qualquer situação, querida, até do cachorrinho que você viu ali na rua e você ficou com inveja daquele cachorro, fala, eu quero aquele cachorro para mim. Confesse ao Senhor. Oh, xarabassuri cantaramanachaias. Peça ao Senhor um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que pede perdão, que pede ajuda. Pede ao Senhor, fala, Deus, eu quero ser diferente, eu quero ter olhos bons, eu quero olhar para o meu próximo, Senhor, e não ver o mal. Eu quero ver uma mulher boa, um homem bom. Eu não quero ver, Senhor, a maldade. Pede a Deus um coração inocente, um coração quebrantado, um coração sem ira, sem grosseria, sem maledicência. Um coração que não se infama. Oh, xarabassuri cantaramanachaias. Oh, Senhor, nós sabemos, Senhor, que diante de Ti, Senhor, nada somos e nada temos. Mas nessa manhã, querido Deus, eu venho te pedir
Que o teu Espírito, Senhor, venha quebrantar os nossos corações. Tira de nós, Senhor, todo orgulho, todo pecado oculto, Senhor. Limpa, Senhor, nos lava, Senhor, nos purifica, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor pagou um alto preço, Senhor, para que nós hoje fôssemos livres de toda condenação. E que venha sobre nós, Senhor, o teu selo nessa manhã. Que venha sobre nós o teu perdão. Que os teus filhos, Pai, possam sair daqui se sentindo livres, curados, perdoados por Ti. Ministra, Espírito Santo, a cada um o teu perdão. Que nós possamos sair daqui, Senhor, verdadeiramente perdoados por um Pai que perdoa a cada um. Muito obrigada, Senhor, pelo teu perdão. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, que é infinitamente maior do que tudo que pedimos ou pensamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Abrace o irmão que está do seu lado e diga: receba o perdão do Pai. Você não tem o coração duro, você tem um coração bom. Amém? Tem um coração quebrantado. Aleluias. Glória a Deus.